Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carmim. Hoje eu vou falar um pouquinho da revolução da consciência, um segredo milenar que liberta a humanidade de toda essa manipulação. O que é isso? É a negação coletiva, como mecanismo de resistência à expansão da consciência. Como isso está dentro de muitas pessoas ainda, está dentro de nós. Isso foi enraizado nas estruturas, na nossa base, pelas instituições de poder, medo, condicionamento. Então, são situações e padrões que se perpetuam há séculos. Então, para entender como superar todos esses bloqueios, é preciso analisar o problema em múltiplas dimensões e olhar esses caminhos práticos de transformação, tanto no nível individual quanto no coletivo. Então, vamos explorar isso. A raiz desse problema, o poder da negação como resistência. Então a negação ela não é apenas uma defesa individual, é um fenômeno coletivo que nós estamos vivendo muito isso hoje, sustentado por sistemas que se beneficiam do quê? Dessa estagnação. Por exemplo, o medo de mudança, questionar estruturas de poder ameaça o quê? A nossa própria zona de conforto, a ordem estabelecida, que são estruturas políticas, econômicas, religiosas, etc. Então, a gente vai ter que sair desse ambiente que a gente já vive e perdura há tanto tempo. E a manipulação das narrativas é uma guerra hoje, isso que a gente está vivendo de informação. Então, a história é contada de uma forma, é soltada por esses dominadores e apaga as vozes dissidentes, criando que uma realidade que serve ao status quo. E a dependência emocional, muitos internalizam essa ideia de que nada pode mudar. A inércia, gerando apatia e desesperança aprendida. É como eu passo isso, é passar de pai para filho. E essa armadilha do tempo paralisado. A paralisação no tempo ocorre quando um trauma histórico, como o colonialismo, opressão de gênero, a exploração econômica, não é curado. E isso cria um ciclo de repetição de padrões tóxicos, onde passado ele fica o quê? Refletido no presente. Por exemplo, no micro, muitas pessoas reproduzem comportamentos autodestrutivos, vícios, autossabotagem. Por quê? Por medo de confrontar suas sombras. E no macro, são sociedades que perpetuam desigualdades porque a elite teme perder privilégios. Nós estamos vendo isso a todo instante. Cada dia tem pelo menos 4, 5 notícias novas com muita velocidade. É impressionante o que foi mostrado agora do presidente do circo, do presidente palhaço, humilhando o presidente, o representante da África do Sul, pisando em toda uma história, em tudo que Mandela viveu. Gente, aquilo é um absurdo, é o cúmulo do cúmulo. Mas vamos lá, vamos voltar ao tema. A conexão entre esse macro e micro. Então, a estagnação coletiva é um reflexo da estagnação individual. Sistemas que oprimem só se mantêm porque são internalizados por pessoas. É uma energia, é o que eu falo, a energia da vítima que alimenta o algoz. Para cortar, a gente precisa mudar, a gente precisa sair para ação, a gente tem que sair disso, parar de falar mal e começar a agir, começar a se movimentar onde a gente está, no nosso meio, em volta da gente. Isso é muito importante. E esse medo de pensar criticamente. Muitos evitam questionar crenças religiosas, políticas ou culturais, por quê? Por receio do quê? De exclusão social, de sair da tribo, de ser colocado, posto de lado. Então é o meu senso de pertencer. Se você pertence àquilo que é representação, você representa uma máscara, uma persona, então você pertence àquilo, aquilo não é o seu eu verdadeiro. Então as pessoas temem essa solidão, né, controlada, que é essa uma forma de chantagem, então permanecem nessa dependência. E uma alienação tecnológica, que essa hiperconexão digital cria o quê? Uma ilusão de liberdade, é ilusão, mas muitas vezes reforça o quê? Eles ficam falando que algoritmos que manipulam emoções e polarizam grupos, mas a gente está falando aqui de energia, ele aproxima, ele traz porque a função dele, o algoritmo é programado para isso, e trazer coisas similares. Então, mas a energia
É que nem você analisar. Por exemplo, vamos colocar um exemplo que é fácil e prático, o jogo de futebol. Tem pessoas que vão ali, que têm uma vida calma, tranquila, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, aí eles se transformam, viram monstros, porque tá no meio, tá naquele grupo, tá naquela agitação, aquela energia, cérebros se conectam. É eletromagnetismo, então as pessoas ficam, então elas fazem coisas que se ela vê um vídeo e depois, quando ela volta assim, quando ela tá sozinha, que ela não tá naquele meio, naquela tribo, ela não, é até mesmo, ela não acredita no que ela fez. Então, isso é muito sério. E dentro da rede, isso está sendo movimentado com muita força. E o materialismo excessivo, gente. A busca por consumo imediato. Nós tivemos um bug disso tudo depois dos anos 70, daquela era hippie, dos anos 80, tudo. E a coisa da beleza, dessa venda, dessa exploração da beleza. E isso continua, mas continua sob uma outra forma. Então eu preciso estar ali, eu preciso tirar aquela foto, eu preciso fazer dessa forma para postar essa minha foto nas redes sociais, para mostrar que eu estou ali, que eu comprei aquele prato, que eu estou naquele restaurante, que eu uso essa roupa, ou que eu estou completamente louca, agora que nem a moda essa modinha que está falando aí, dessas bonecas de plástico, que está todo mundo botando nome e querendo batizar a gente. Esquizofrenia total. Mas mantendo as pessoas distraídas, o quê? O que isso faz? O que isso traz? Manter as pessoas distraídas de questões essenciais, que é o ser, que é o viver, é o perceber, é o ser simples, é o ler, é o trabalhar, é o cozinhar algo gostoso, é o colocar amor naquilo que eu faço, é uma arte, é uma música. O meu próprio trabalho, eu coloco ali não só o profissional que eu aprendi, mas eu coloco o meu dom, serviços voluntários, olhar para a natureza. Então, são coisas simples que foram desviadas e estratégias para vencer os bloqueios. Então, vamos lá, no nível individual, autoconhecimento radical. Então, é trabalhar as próprias sombras para poder o quê? Romper esses padrões de negação e medo. Então, via terapia, via meditação, via arte, uma educação crítica. Estudar história que não está oficial, não é só aquilo que eles colocaram, ler filosofias libertadoras, olhar para pessoas que estão desenvolvendo, né, na ciência, que desafiam, com coisas que estão trazendo projetos, experimentos que desafiam essas narrativas dominantes. E a gente pesquisar e buscar, mas não só na tela, ter esse contato com livros, ler nas entrelinhas, isso é fundamental, voltar a pensar um pouco mais, a refletir um pouco mais, práticas de presença, meditação, mindfulness, conexão com a natureza. Aí eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, sobre a lua. É importantíssimo hoje, nós estamos vivendo isso junto com o planeta. Chegou o momento e é a hora do planeta. Então, quem acompanhar bem, quem não acompanhar, amém. Vai ser bem assim. Então, essa conexão ajuda o quê? Nos ajuda a sair de uma paralisia do tempo e acessar o agora. No nível coletivo, estar em redes de apoio, criar redes de apoio dentro do seu convívio, voluntariado, comunidades locais, círculos de cura, grupos de estudo que fortaleçam essa resistência, mas eu falo essa resistência de vencer tudo isso e reduzir o isolamento, buscar cursos novos, estudar novos aprendizados, fazer um curso de artes, fazer cursos relacionados a culinária ou a buscar aprender música, um instrumento, qualquer coisa que faça a gente sair do automático e fazer nosso cérebro, não, ele tem que aprender, ele tem que se movimentar. E a arte, gente, é muito importante. Às vezes escrever nossos sonhos, desenhar as imagens que a gente vê, parar para meditar e trazer essas informações, atentar às sincronicidades, ler poesias, isso desperta muitas consciências que é de uma forma não ameaçadora, mas é rompendo uma apatia, rompendo como se você estivesse anêmica, sabe? É uma situação de que você volta a ter cor, você volta a pulsar, você volta a sentir compaixão. E uma ação política não violenta. Então, é pressionar essas estruturas a mudanças, entendeu? É pressionar a mudanças, não é ficar brigando de polaridade, eu sou daqui, eu sou dali, eu sou cor-de-rosa e eu sou azul clarinho, não é isso.
é você começar a ter um procedimento yang, mas uma ação yang controlada, com harmonia. E ferramentas espirituais é reconectar com o sagrado, mas não no sentido dogmático religioso, mas como uma busca por um propósito que transcenda tudo aquilo que você já conhece e que traga a união entre indivíduos, né? Honrar ancestrais e todos os traumas históricos, toda dor e sofrimento foi vivida, foi experimentada para que você trouxesse todo esse conhecimento dentro do seu DNA. Então é romper ciclos de dor e se fortalecer, apoiar veículos, né, na mídia que priorizem a verdade, que falem, não é a verdade total, mas eu estou falando que priorizem fatos e que são verdadeiros e não sensacionalismo. Eu estava ouvindo um astrólogo que estava trazendo informações de um livro aqui do Japão, de um mangá que virou moda, que foram fake news que fizeram, falando de catástrofes que a mulher sonhou. Ele trouxe o nome da autora errado. Ela no livro fala do mês de julho, ele lá fez uma programação astrológica para junho, para você ver como as pessoas pegam o bonde, sabe aquele telefone sem fio, pega a informação e faz. E são milhares de pessoas assistindo aquilo. Eu fui até comprar o livro, gente. Vou até mostrar para vocês, eu pedi para mim espelho, comprar o livro daqui, porque eu ia analisar, vou traduzir, só que são quase 100 páginas do sonho da mulher para traduzir. Então vai levar um tempo para eu ler e conseguir entender, porque o livro conta não só esse sonho, mas toda a história da vida dela. E são muitas folhas. Um livro grosso. Então não é de uma hora para outra. Então eu vou fazer esse trabalho em cima dos sonhos dela. Que ela fala de coisas que ela viu para o mês 7. Se eu conseguir ver antes, né? Vamos ver se tem uma conexão. Mas são metáforas. E ela mesma fala que são metáforas. E ela se desculpou em público aqui. Então eu estou trazendo esse exemplo para mostrar. E o meu comentário lá foram, sei lá, quase 100 curtidas. Porque as pessoas não se preocupam mais. É simplesmente tá na moda, vou falar, vai bombar, vai me trazer gente, eu vou falar besteira que for. E não tem. Aquilo não vem, não tem uma base. E é isso, então a gente tem que começar a usar toda essa nossa força e usar a própria internet para criar espaços de diálogo globais, de aprendizado. Tem muita coisa boa e a gente tem que aproveitar isso. Quantas aulas de filosofia da professora Lucilena que a gente tem à disposição ali, são aulas maravilhosas, ela tem o dom de ensinar, ela tem isso dentro dela, ela coloca amor e a gente aprende. É muito importante, eu ouço há mais de 10 anos e foi onde tudo começou, foram ouvindo muitos vídeos, aquilo começou, me trouxe de volta, sempre gostei de ler e estudar, e aí começou aquela minha jornada que sei lá quantas páginas, eu acho que já tem mais de 20 mil páginas aí nesse período aqui, que eu parei para desenvolver o grupo Carmin, falei, vou parar de ler um pouquinho, porque tem mais encontros, eu tenho análise, eu tenho informações inconscientes, é muita coisa que eu tenho que analisar, que eu vou nos livros de simbologia, eu tenho um livro meu que eu estou escrevendo de tudo que eu, dessa minha experiência como terapeuta, de simbologias, de coisas, de sinais, eu vou colocando ali a interpretação que eu tenho, mas chega uma hora que eu falei, eu preciso ler, e voltei a ler essa semana, porque eu preciso preencher também, assim, não só com intuição, com o que eu vou lendo e juntando essas peças das sincronicidades, mas eu também tenho que alimentar, eu tenho que me nutrir, isso é muito importante. E são pessoas que estudaram, que já fizeram tanto uma pesquisa, que compilaram ali e aquilo vai me trazer muitos insights. Então é chegada a hora. Nós estamos vivendo um momento de crises climáticas, de muita desigualdade, de colapso de sistemas opressivos. Então, isso tudo está trazendo que é um ponto de inflexão, um confronto. A humanidade está sendo forçada a escolher entre continuar negando ou evoluir. E esse momento exige coragem para esse despertar. Reconhecer que a mudança não é opcional hoje,
é urgente, é união além das diferenças. Então essa luta contra a alienação é universal, ela transcende fronteiras políticas ou culturais, não importa a cor do cabelo, a roupa que você usa, não importa, é do micro ao macro. A chave está onde? Entender que cura individual e coletiva são inseparáveis. Se você não muda o individual, o coletivo não muda. Então, cada pessoa que enfrenta as suas próprias negações contribui para uma onda de consciência que desestabiliza sistemas de controle. Então, é a mesma aquela frase famosa de Jung, que todo mundo fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, é a hora, é agora. Eu caminho, esse caminho exige paciência, compaixão e ação persistente. O caminho é carmim, uma revolução silenciosa, de dentro para fora. E se você gostou do seu vídeo, curte, compartilha isso com quem está precisando ouvir. Às vezes a gente tem conhecidos e parentes, pessoas próximas que a gente não pode chegar e falar, mas um vídeo que traz essa informação você pode indicar, não é você. Então a pessoa não vai já criar aquela barreira que tem, porque é fulano, não, é uma pessoa diferente que nunca viu na vida, então ela vai parar, ouvir, e às vezes aquilo vai tocar em algo dentro do coração dela. Então isso é muito importante, você me ajuda ajudando outra pessoa, é uma ação yang, isso é integrar yin e yang, é você ouvir o seu coração, a sua alma e colocar ação nisso tudo. Então eu conto, se inscreva aqui no meu canal, curte o vídeo, compartilhe, ative o sininho e até a próxima reflexão, que eu não tenho como falar, programar, porque eu trabalho muito com a minha intuição. Então já também pessoas que falaram para mim, não, você tem que falar vídeo tal dia, tal hora, mas eu uso a maior parte do meu tempo é para eu trazer, para eu analisar, para eu elaborar texto, para eu escrever, para juntar peças. E quando vem aquela força yang, eu falo, não, agora eu vou gravar tantos vídeos, vou colocar tudo isso, mas já está tudo escrito, bonitinho, rascunho, digitado depois. Então, não tem como eu programar, essa ação vem de dentro de mim, isso é uma força que vem dentro de mim e que na hora eu escuto e faço dessa forma. Então é a forma com que eu me encaixo e consigo ser o que? Mais plena, mais verdadeira, mais autêntica aqui e falar com vocês algo que é da minha experiência. É yin e yang na prática e é isso que eu quero trazer para vocês. E muito obrigado e até o próximo vídeo.